Ô senhores, beleza, tranquilo, é o Alex, estamos aí para mais um vídeo. É, Voltando aí no tema sobre os erros para tentar se acertar, né? Então vamos lá, e os pecados por irresponsabilidade. Então veja bem, perdão, estou um pouco alérgico. Bom, mas é aquela coisa. Realmente, talvez em algum momento, eu possa ter pensado que no final os argumentos eram muito direcionados a mim, mas na verdade não, porque eu apenas fiz isso como uma forma de trabalhar o tema. Eu já vou explicar mais sobre isso. Bom, mas e se tiver certo no final? E se realmente alguma acusação para mim fizer sentido? E eventualmente for contra mim? E mesmo não sendo, que é uma coisa que eu falo tantos vídeos, né? Mesmo que não seja, eu posso eventualmente trabalhar o tema. Ou mesmo fazendo, devolvendo essa acusação para o acusador. De repente, entre aspas, o acusador já estava confessando o pecado dele. Só que isso não ficou claro. Porque a pessoa, eventualmente, que falou, o erro para se tentar acertar é aceitável, o pecado por irresponsabilidade. Tá, se eventualmente vocês estão falando de vocês mesmos, isso não ficou claro em momento nenhum. Ou eventualmente, falando de outra pessoa, falar de outra pessoa até estava claro, porque no caso do Elia Júnior, ele estava falando sobre ali o goleiro do Flamengo, que cometeu um erro por irresponsabilidade, mas de qualquer forma eu posso discordar. Talvez não que o Hugo tenha cometido o erro de responsabilidade, mas discordar sobre a questão do resultado que ele falou, da questão da exposição, ou mesmo da questão que o erro para se tentar acertar sempre é algo entre aspas assim, mais leve, que necessariamente é uma coisa que não precisaria ser exposta, não necessariamente, que eu até acho que provei no meu canal. É aquela coisa, eventualmente mesmo que não seja contra mim, a acusação pode fazer sentido contra mim. Ou se ela não é aplicável a mim, eu posso trabalhar o tema. Então calma aí, vamos lá, vamos por partes. E se for aplicável contra mim mesmo? Pergunta agora, será que eventualmente alguns de vocês estavam realmente me acusando? Mas calma aí, ou seja, vocês podem não ter me acusado de pecado por irresponsabilidade, mas no final, se eu concordar, né? Tenho de analisar o argumento de vocês por todas as facetas, seja contra mim, contra outra pessoa, e mesmo contra outra pessoa, que seja um argumento genérico, aplicável, não só contra o Hugo ou contra mim, mas qualquer pessoa. Será que o argumento faz sentido? Eu tenho que analisar o argumento pela essência. Tenho que verificar se ele faz realmente sentido na essência. É plausível você separar o erro para se tentar acertar e o pecado por irresponsabilidade? Na minha opinião, não necessariamente. Porque o erro para se tentar acertar pode ser uma irresponsabilidade. Mas enfim, já discorri bastante a respeito disso no meu canal. Então vamos lá, tento analisar o argumento de vocês por todas as facetas. Se contra mim, seja contra vocês ou contra qualquer outra pessoa. Ou outra. Mas devo também confirmar informações. Claro, e eventualmente por isso, até em alguns outros vídeos, eu perguntei, poxa, o que é realmente aplicável a mim, o que não é? Será que é contra mim, será que não é? Alex, você não perguntou antes. Talvez de maneira tão clara não, pode até ser. Mas porque eventualmente eu achei plausível o raciocínio contra mim, e mesmo eventualmente plausível negá-lo em alguns aspectos. No que eu acharia o raciocínio errado, ou mesmo eu poderia trabalhar o argumento, como eu fiz efetivamente no canal, trabalhando o argumento, poxa, mas peraí, erros para se tentar acertar podem ser coisas erradas, e pode ser que outras pessoas que me acusaram cometeram erros de responsabilidade. Só estou fazendo essa análise, essa contra-análise. Poxa, vocês também eventualmente cometeram algumas coisas, alguns comentários que eu achei errado. Os erros para se tentar acertar. Não acho que eles sejam tão facilmente apoiáveis assim, como quis dizer, independentemente de ser para mim ou não. Então veja bem, sim, porque eu achei plausível o raciocínio contra mim e plausível negar. Ou, eventualmente, plausível aceitá-lo contra outras pessoas e plausível o raciocínio contra outras pessoas. Ou mesmo negá-lo contra outras pessoas. Dizer, esse erro dessa outra pessoa não foi um erro por irresponsabilidade, que foi um erro por até mesmo na argumentação de vocês. Se não foi contra mim, de qualquer sorte, eu inverti o raciocínio contra vocês. Pelo menos em alguns momentos, em alguns aspectos. E talvez vocês já estivessem, de alguma forma, às vezes se acusando, o que para mim não ficou claro se eventualmente essa foi a intenção de vocês, né? Da intenção, de repente, de Elia Júnior, talvez alguma coisa Rica Perrone, é um pessoal que eu venho respondendo ultimamente. Sem contar que talvez vocês estivessem se acusando, ou acusando outra. O que eventualmente eu percebi, eventualmente assistindo vídeos, quem eventualmente estava sendo acusado ou não. Claro, o certo é se perguntar antes de acusar. Eu já estivesse acusando. Sem contar que
Aí, eventualmente, eu teria que, na questão da pergunta, seria realmente o ideal fazer isso, porque eu teria que me obedecer minha própria regra. Pô, mas será que eles estão falando de mim? Por isso, eventualmente, eu vou perguntar. Ah, eu estou acusando uma pessoa, por exemplo. Então, a pessoa que me pergunte qual o erro que eu cometi. Você encontrar que pergunta... Peraí. Pergunta tem que se perguntar antes... Não, tá certo. Pergunta de acusação não é contra mim. Eventualmente uma acusação poderia ser, claro, mas aí talvez a minha acusação que eu fiz contra os outros seria um erro, porque daí eu estaria dizendo, ó, as pessoas eventualmente na igreja, em algum momento da minha vida, elas não perguntaram para mim se o que elas falavam fazia sentido. E eventualmente eu posso pensar que alguma acusação é contra mim e não perguntar para a pessoa, você estava falando de mim, mas não é aqui que eu quero chegar. Digo, se isso realmente é necessário, eu pergunto agora. Então, se essa é a questão, estou perguntando para você. Pô, falaram de mim ou não? Vocês vão dizer, ah, não, tudo bem, mas de qualquer forma eu posso discordar da informação no sentido teórico. Outro problema é que, como eu falei, vocês eventualmente não confessaram se eventualmente vocês cometeram erros de responsabilidade e não erros para tentar acertar. Que até eu acho que em alguns momentos vocês cometeram para tentar acertar, mas também cometeram erros de responsabilidade. Como, de certa forma, talvez até eu. Por isso que eu falei que mesmo esse raciocínio pode ser aplicável à minha vida também. Outro problema, vocês não confessaram se era sobre vocês ou não. Então, se vocês não confessaram, talvez, presumidamente, vocês não querem falar de vocês. Vocês falaram genericamente apenas naquele sentido específico em relação ao goleiro do Flamengo. E é aquela coisa. E vocês passam, em algumas situações, como eu tive aqui, e eventualmente parece que vocês estão, às vezes, as pessoas eventualmente estão em grupo, elas conversam sobre isso e tal. Quando eu eventualmente respondi Kleber Machado e Casagrande, realmente deu a impressão que estariam me atacando ou me acusando de algum pecado por irresponsabilidade. Daí passou essa impressão, então deu a impressão que a argumentação era a mesma. Então talvez realmente confirmaria, de certa forma eu nem precisaria perguntar. Mesmo que eu precisasse perguntar, eu poderia trabalhar o tema. Trabalhar o tema genericamente. Vocês passaram a impressão de que era sobre mim mesmo. Porque depois que Kleber Machado e Casagrande passam a impressão de que eu teria pecado por irresponsabilidade e que eventualmente eles estariam de alguma forma criticando isso. Pode ser que não, pode ser que não. E outra, aí talvez, aquilo que eu falei no começo do vídeo, eu falei em um dos vídeos, no primeiro, inclusive, vídeo, creio, quando eu falo da questão do erro para se tentar acertar, eu falei no vídeo que a opinião não era necessariamente contra mim. Ou seja, eu já havia antecipado essa plausibilidade. Em relação a esse tema específico, e de certa forma eu já coloquei isso como premissa do canal, então em relação a quaisquer outros temas, eu já havia dito, né, que os erros para se tentar acertar, ou a questão do pecado por irresponsabilidade, eu já havia dito que esse argumento não era necessariamente contra mim. Já havia sido dito isso no primeiro vídeo, pelo menos em relação a esse tema, mas que de certa forma dá uma continuidade aí aos demais. É uma premissa que ela embasa os demais vídeos que viriam a seguir, principalmente sobre o mesmo tema e mesmo sobre outros temas, né? Então, não importa, mesmo que não seja para mim, não quer dizer que eu não possa trabalhar o tema na questão da essência, no sentido de que ele seria aplicável para todas as pessoas, quais são os limites do erro para se tentar acertar, como algo totalmente apoiável, e mesmo algumas questões do pecado por responsabilidade, por que os outros pecados mais aceitáveis poderiam também ser expostos. Eu fui trabalhando o tema, num sentido talvez mais genérico. E eventualmente acusando algumas pessoas, né, nos vídeos que eu fiz, e das pessoas que eu estava respondendo, eventualmente de algum erro que talvez ficasse no meio termo entre responsabilidade e erro para se tentar acertar. Ou eram coisas absolutamente leves. Eu já respondi coisas leves no meu canal, como eu já respondi, na minha visão, coisas pesadas. Então, essa já era. E mesmo de outros vídeos, eu já já anos atrás, eu já vi estabelecido como premissa do canal justamente isso. Trabalhar com argumentos de outras pessoas, entre aspas, como pretexto para falar do Evangelho, e não para acusar pessoas ou para chamar atenção, apenas para dizer que o comportamento é errado e eventualmente de alguma forma influenciar por bem outras pessoas, mesmo que o argumento não tivesse nada a ver comigo. Já era uma premissa do canal específica, como eu até já falei, não vou ficar em todos os vídeos falando que, não sei se o argumento é contra mim, não sei se o argumento é contra mim. Porque não tem razão para isso, né?
Eu vou trabalhar os temas independentemente de serem contra mim, de não serem, porque daí eu poderia estar caindo numa contradição, já que eventualmente eu critiquei, por exemplo, pessoas da igreja que eventualmente, na minha opinião, levantaram um falso testemunho contra mim ou mesmo talvez até fora da igreja, levantaram um falso testemunho contra mim e não comprovaram informações, da mesma forma, eu poderia, entre aspas, ter cometido esse pecado, mas é uma premissa que alguns argumentos podem ou não ter sido ditos contra mim. Isso não quer dizer que, mesmo que não seja contra mim, eu não vou responder. E eu não sei se ele é contra mim ou não, até não tenho necessariamente a oportunidade de perguntar para a pessoa, mas não faz diferença, porque eu vou trabalhar o argumento essencialmente. Eu quero ver o argumento na essência se ele é certo ou errado. E naquilo que for errado, eu vou apontar para as pessoas. Para eventualmente não caírem nesse argumento. Não para machucar a pessoa que eventualmente cometeu um erro argumentativo, apenas para corrigir, às vezes um pouco repreendendo. Uma perspectiva um pouco mais repreensiva, se eu achar uma coisa séria. E também com o objetivo de aclarar aquilo que seja eventualmente um argumento correto, enaltecer um argumento correto e dizer por que ele está correto. Essa é a ideia do canal. Ou aquilo que está errado, esclarecer o porquê que está errado, apontar o erro, dizer por que está errado e pronto, é isso. Essa é a ideia, essa é a missão do canal. Então, valeu, acho que deixei claro meus pontos aí. E dizer que, entre outros temas, né, que eu já havia falado, eu havia dito, lá no primeiro vídeo que eu acho que respondendo ao Elia Júnior, se não me engano, no primeiro vídeo, eu já havia dito que o argumento não era necessariamente contra mim. Valeu, Deus é bom.